Olá, Kátia. Oi, tudo bem? Tudo bom? Deu certo. Deu. E aí, como está o tempo aí em Curitiba? Hoje está bem melhor, está mais quentinho, mas chega o fim do dia, começa a esfriar, né? Daí dá aquela tristeza, a gente lembra dos animais de rua, né, que estão nas ruas. É Sim, muito difícil, sim. né? Então, vamos dar um tempinho, aguardar o pessoal chegar. Cris aqui, Cordovil, de um grande grupo de São Paulo, ativista, Vedas presente. Bem-vinda, Cris. Que bacana. Aqui tá gelado também. Chega mais à tardinha, né? Baixa aquele friozinho. E a gente se preocupa muito, né, com os animais em situação de rua e com as pessoas também, né? É Sim, muito, muito triste, né? com certeza. São dois grupos invisíveis aos olhos da sociedade, né? Os moradores de rua e os animais de rua, né? E quanto à população aí nas ruas de Curitiba, né, de animais em situação de rua e pessoas, né? Como vocês estão, esse momento de pandemia, essas pessoas estão recebendo o amparo do poder público adequado, com o mínimo que precisam, ou está uma situação precária, como está aqui em São Paulo também? Porque a situação está bem difícil aqui para essas pessoas e animais. Olha, aqui existe a Fundação de Assistência Social, de Ação Social, a FAS, né? Eu acho que eles fazem um trabalho bem bacana e também a gente não pode deixar de lado as igrejas, o trabalho social das igrejas aqui é muito forte, né? Lógico que a gente não pode falar que nada é perfeito, né? Também tem o atendimento aos animais de rua, porque a Universidade Federal sempre tem projetos que são projetos de os animais de rua e os moradores, sabe? Eles fazem a amostragem sanguínea deles para ver as doenças que eles têm, e às vezes a gente fica até meio pasmo, que a gente pensa assim, nossa, animal de rua, morador de rua deve ter mais doença que a gente. Não, muito pelo contrário, sabe? Eles são saudáveis, sabe? Tem de tudo, né? Tem gente que trata bem, tem gente que trata mal, mas é na rua, é em casa. O assunto é vasto, né? Sim, sim. E a comunicação entre essa frente municipal, né, que dá suporte às pessoas em situação de rua e animais, e vocês, né, que estão lá representando o povo, é boa? Vocês têm contato frequente ou vocês agem de maneira mais independente mesmo, sem políticas públicas integradas? Olha, na verdade, eu comecei primeiro como protetora de animais, né? E por 10 anos nós entregamos comida para moradores de rua, né? Até 2016, até eu ser eleita, tinha um grupo que chamava Noites Solidárias, né? A gente visitava os moradores de rua e a gente pegava os animais deles, castrava, vacinava. Tem muita gente aqui em Curitiba que vem da Argentina, sabe? Artistas de rua. Daí a gente trabalhava com a questão dos animais, porque às vezes eles queriam ir para outros estados e não tinham carteirinha de vacinação. Mas eu acho que aqui o poder público ele interage bem com a gente, sabe? É que a gente tem que cobrar, sabe? A gente tem que aprender a cobrar. Sim. É, a gente não consegue fazer sozinho, então a gente realmente tem que fazer documentos e cobrar, porque com a documentação a gente consegue cobrar. É que a gente sempre fica pensando, ah, não vai dar nada certo, ah, isso aqui não adianta, a gente tem que ir à luta. E você, como uma representante da causa animal em Curitiba, né? Não sei se tem muitas ONGs, muitos grupos de proteção aí. Imagino que sim, porque o descontrole populacional de cães e gatos ele é um problema que atinge o Brasil todo, né? É um problema de saúde pública. Então, para dar conta, o poder público não dá conta sozinho, precisa da sociedade organizada por meio de grupos, de coletivos, de ONGs, para atender toda essa demanda, né, de animais que precisam ser castrados, de inúmeros casos de maus tratos também, abandono incluído no caso de maus tratos, né, um dos piores casos, né. Então, como que está a situação aí na cidade quanto a grupos e pessoas que atuam nessa frente? Então, nesses 14 anos que eu sou protetor de animais, hoje sou vereadora, então a gente vê que muitas pessoas passaram,
pessoas ficaram, pessoas mudaram, não fazem mais parte. Todo dia tem novas pessoas, mas eu acredito, sabe, Cas, que a proteção animal ela tem um ponto, para mim, que foi muito marcante, que foi o caso da Yorkshire Lana, tá? E a Lei Lobo. Ali, quando o pessoal foi para a rua, no Crueldade Nunca Mais, sabe, eu vou falar de grupos, eu não sei nem se uns, sabe, eu acho que é o que falta é justamente isso que você falou, talvez a união. Ali foi um ponto marcante na questão animal, porque a sociedade abriu os olhos para isso. Não ficou apenas nos nossos grupinhos de proteção, nas ONGs, a população viu que existia maus tratos e maus tratos graves. A população viu como poderia nos ajudar, né, de que forma. Então, hoje eu acredito que a sociedade mudou muito com relação aos animais. Teve um avanço muito grande. Quem está na proteção animal há muito tempo, às vezes fala, demorou muito. Eu não acho que demorou tanto, sabe? Porque quando aconteceu o boom, as coisas começaram a acontecer. Foi o Instituto Royal, o Instituto Tecan, né, acampamento animal. Tiveram muitos atos que foram marcantes para a proteção animal. Né? E hoje, né, nós temos muitos vereadores, né, eleitos pela causa. Pessoas que eu falo, não é pejorativo nem nada, gente, mas aquela pessoa que cata o cocô, sabe? Porque, na verdade, é aquela pessoa que sabe que o animal está com o olho assim, porque ele está com sinomose, está com parvovirose, né? Então, essas pessoas, elas sabem muito o que um animal precisa. Não que eu seja contra aquela pessoa que fica com o animal no colo, eu não sou contra. Eu acho que tudo que dê atração para a nossa causa é importante. Mas nós sabemos o que nós precisamos, sabe? E é lógico que as políticas públicas é que vão fazer a diferença. Eu entendo que o nosso trabalho de formiguinha, resgatar um cachorro, um gato, né, a parte vegana, tudo se mistura, né? Mas eu acho que a gente precisa ter o apoio do parlamentar. Porque o parlamentar é que vai garantir a emenda, que vai fazer o castramóvel funcionar. É o parlamentar que vai conseguir que a alimentação vegana seja inserida na escola pública. Então, a gente não pode fechar os olhos para isso, sabe? A proteção animal, muito tempo, achava que os parlamentares eram aproveitadores, mesmo os que foram eleitos pela causa. Então, eu acho que isso que tem que mudar, porque a política pública torna aquele ato definitivo. Então, a gente faz uma política pública de castração, vem outra gestão, ela não acaba com aquilo porque virou política pública. Esse é o problema da proteção animal. A gente precisa ter o parlamentar, um projeto de lei para que isso continue. Né? Porque às vezes tem coisas boas que acontecem, mas se não for um projeto de lei, não for política pública, ele se perde. Excelente, excelente. E você comentou que atualmente tem muitos protetores e protetoras já nas casas legislativas, né? Como que aí para Curitiba tá? Vocês têm vereadores, vereadoras, têm deputados, deputadas, em âmbito estadual, representando de fato a causa? Aqui em Curitiba nós somos duas, né? Duas vereadoras eleitas pela causa, tá? Cada uma trabalha com um nicho da sociedade, né? Porque realmente são vários nichos, né? É, de essência mesmo, aqui em Curitiba somos nós não temos deputados estaduais e federais que sejam de essência, mas tem, por exemplo, lá em Londrina, né, em Maringá, né? Então tem outros vereadores no nosso estado, porque eu acho que o estado do Paraná, ele é um estado que ele se preocupa com a causa animal, sabe? Então eu acho que a gente tem que pensar nisso nos outros estados. E o que eu falo é a nossa união que vai conseguir fazer isso. Porque nós precisamos de muitos votos para sermos eleitos. Então não adianta você falar, eu não gosto de fulano, ciclano. Não. Nós gostamos de todos, todos vão fazer a causa ter evidência e acontecer coisas boas para as causas, a causa animal, né, no caso. Então, eu acho que a gente tem que parar com isso e se unir, sabe, em prol dos animais, né? Isso é que é o mais importante. Sim. E quanto à atuação de vocês aí na cidade especificamente, né? Vocês recebem muita a comunicação de vocês com a comunidade, com o pessoal que está ali ainda catando, né, o cocô e tal, né? Aquele trabalho que é necessário, mas que vocês
estão num outro espaço, representando essas pessoas e levando adiante a demanda delas, né? Vocês atuam na parte da proteção animal e alguma outra área da defesa animal, como, por exemplo, a parte de silvestres, né? Preservação dos silvestres. Não sei se vocês têm problema aí com animais de grande porte também, ou até com questões de outros crimes, por exemplo, envolvendo rinhas, né, que isso de tempos em tempos surge, zoofilia, que é mais a proteção, né, mas também atinge tantas espécies de animais. Quais problemas que vocês lidam mais que a população leva para vocês? Olha, eu lido com todos esses problemas. Hoje, eu, inclusive, estava falando, eu vou citar o nome do Dr. Matheus, né? O Dr. Matheus, hoje a gente estava rindo juntos, inclusive, ele está, enquanto nós estamos conversando aqui, ele está mandando mensagem para mim de voz. O que está acontecendo? Outro dia teve um caso muito sério, há quase 10 dias atrás. Teve um cachorro que ele foi praticamente. Na hora, ele não chegou a morrer no momento, mas ele foi. O casal bateu nele com uma enxada. E ele veio a óbito depois. E isso saiu na imprensa, sabe? Porque tinha filmagens. Então, a gente recebe inúmeras denúncias todos os dias. Com relação ao que você falou, a animais de grande porte, por exemplo, aqui cavalos, todo mundo agradece muito aqui, sempre me entra em contato, porque aqui nós não tivemos esse problema desde 2013, quando foi feita a lei de tração animal. Né, nas regiões limítrofes de município, aqui tem placas dizendo Curitiba está livre da tração animal. Aqui é multa, é coisa severa. E a gente vê que já na região metropolitana ficou muito na área urbana a questão da tração animal. Né? Eles já colocaram bem de lado, sabe? Porque viram que é um reflexo da sociedade. Né? A gente não tem necessidade de usar um animal para tração. Rinhas também sempre tem denúncias, né? Rinhas de galo, com relação a animais silvestres, aqui tem o CETAS, né? Hoje em dia que a prefeitura fez um mini CETAS que trabalha com essa questão, a gente recebe pedido, venha buscar um gambá, agora tem aqui uma coruja, e a gente lida com tudo, né? É denúncia de abandono, denúncia de maus tratos, com relação à zoofilia, nós tínhamos um caso muito sério aqui. Tinha um senhor que ele era praticante direto disso, até ele um dia realmente ele ficou preso, acho que cerca de 3 dias. Ele punha um colchão na frente de casa para abusar dos animais, gente. E a sociedade ria, achava engraçado. Daí a gente teve que explicar que quando ele fazia isso com um animal, ele podia fazer com uma criança, com um deficiente físico, né, com um idoso. Não é engraçado isso, gente. Não é. Eu acho que essa questão de falar assim, abusou da cabrinha, isso aí é uma coisa cultural. Não, não é cultural, né? Por favor, né? Isso é uma doença, é grave. E eu acredito que, tipo assim, a gente só consegue pegar por maus tratos, né? Zoofilia ainda não é crime. Então, eu acho que tem muita coisa para a gente ainda fazer, sabe? Muita mesmo. Eu penso, a gente avançou, mas tem muita coisa para ser feita. Eu me preocupo demais com isso, sabe? Eu, às vezes, chego à noite e começo a pensar em tudo que a gente poderia resolver, sabe? E eu espero, né, que eu consiga estar viva e ver um dia que não tenha nenhum animal na rua, que não tenha nenhum animal que sofra maus tratos, sabe? Pelo menos eu ia falar, a minha vida foi dedicada a isso e eu consegui ver o fim disso. Porque eu não tenho filhos, eu não tenho para quem deixar essa herança, que não é uma herança boa. Eu gostaria que isso terminasse aqui, sabe? E que as pessoas tivessem respeito pelos animais. E me diz uma coisa, Kátia, a tua equipe, a equipe que está com você nessa luta, né? Que é uma luta diária, né? A gente está na causa animal, a gente sabe que é uma luta diária. Como que eles atuam? Eles são também da proteção? Eles entraram depois? O suporte que eles dão, assim, você tem uma assessoria legal, envolvida, realmente comprometida com a causa? E não somente a tua equipe que está junto contigo, né? Mas as pessoas de fora da comunidade, assim, colaboram de algum modo para que você possa fazer da melhor forma essa defesa dos animais aí? Então, a minha equipe, hoje todos são muito engajados na proteção animal, né?
Eu vou contar o caso. A Thaís, por exemplo. A Thaís é minha amiga de anos, a gente começou juntas na proteção animal. Nós nos conhecemos porque a gente, naquele dia, não tinha dinheiro para dividir um vermífugo para dar para um animal. É uma coisa. Você vai falar, puxa, mas um vermífugo. Pois é, mas naquele dia a gente não tinha. Em duas, não era em uma, em duas. Foi assim que a gente se conheceu. Ela Tem hoje faz. protetora passando fome, né? Pois é, as pessoas não Então, acreditam nisso, e é uma realidade. A gente se conheceu ali e a gente tá junta há muitos anos. Né? E o pessoal que chegou depois, então é assim, eles acabaram adotando animais, hoje em dia são muito engajados, eles vão lá, fazem resgate. Eu tenho uma médica veterinária, que é minha assessora, né? Ela é especialista em medicina do coletivo, então ela me ajuda demais, né? Porque a Universidade Federal foi o primeiro curso do Brasil a ter a especialização de medicina do coletivo. Para quem não sabe, é a medicina que cuida dos animais de rua, né? E ali todo mundo tem um papel muito importante. A nossa advogada hoje, ela é praticamente advogada dos animais, né? Hoje em dia ela está quase se especializando em projetos para os animais, porque a nossa demanda lá, 99% é para os animais. Não que a gente não atenda a demandas da sociedade, da cidade em si, mas a questão animal é prioridade no nosso gabinete, e ali todos amam os animais, todos têm um animal adotado, todo mundo gosta de fazer resgate, é o que eles mais gostam de fazer, né? O meu marido é o meu grande parceiro nessa luta, né? Meu marido é vegetariano, depois eu conto a minha história, porque hoje eu não sou vegetariana, ele é vegetariano, ele gosta muito dos animais, agora hoje aqui na minha casa tem 2 cães lá na sala que estão castrados, são bebês, estão gritando, por isso vocês vão escutar durante a live muitos latidos. Eu tenho na minha casa 10 meninas e 3 gatos, e sempre tem umzinho a mais. Hoje, umzinhos a mais. que bom. É importante a gente ter próximo, pessoas próximas que apoiem realmente, que acreditem na causa, né? Porque quando a gente vê que tem uma pessoa que faz pouco caso, que às vezes até não compreende o porquê de estarmos lutando, dificulta, porque todas as forças que a gente poderia estar concentrando nesses trabalhos, a gente tem que dedicar para poder provar que isso é necessário. Isso a gente encara tanto no ativismo antiespecista, né, de pessoas veganas, quanto na proteção, todas as pessoas que defendem, né, uma causa com todas as suas forças, o tempo todo tem que ficar provando para os outros, né, o porquê daquilo ser tão importante, o porquê daquilo é, ser importante, não somente para quem está defendendo, mas para a coletividade, né? Então aí a gente percebe que as pessoas precisam realmente de informação, de conscientização, né? Quanto à parte do abandono, né, que é o tema da nossa live de hoje, eu queria saber de você se, além do combate que vocês fazem, quer dizer, como que vocês fazem, na verdade, o combate aí ao abandono, né? Vocês têm campanhas permanentes de conscientização junto à população, ou vocês vão mais pela via de incentivar denúncia, ou os dois? Ou e vocês têm trabalho junto a instituições de educação infantil, até o ensino médio, levando as crianças a informação de que é importante defender os animais, é importante cuidar do meio ambiente, porque assim, a lei que nos suporta atualmente para casos de maus tratos é a lei de crimes ambientais, né? Então, assim, ela não é especificamente para animais, né? E ela não tem tanta efetividade, a gente sabe disso. A gente precisa de lei específica, lei mais dura e tal, para crimes contra animais. Como que você vê isso? Como que é a realidade de vocês atualmente nesse sentido? Eu acho que a realidade de todos é muito difícil, né? A gente esbarra muito na Secretaria de Educação. Eu apresentei um projeto, que é um projeto do professor Alexander Biondo, que é o Veterinário Mirim. É um projeto de educação que era feito nas escolas com determinadas turmas, né? E eles apresentavam um desenho sobre o que eles tinham achado das visitas aos zoológicos, eles acharam da causa animal, enfim. Uma coisa muito simples, né? E a gente chega lá na Secretaria de Educação, esse projeto não pode ser viabilizado porque nós não temos tempo para aplicar isso nas nossas disciplinas. Então, ou seja, fica muito difícil, porque a gente precisa do poder público para isso, né? A gente não pode invadir a escola,
e ministrar uma palestra. A gente precisa ter essa ajuda, né? E essa ajuda é muito difícil. Então, a gente consegue mais nas escolas particulares. E a gente vê que a criança assimila isso muito bem, né? Porque a gente não tem como você ensinar uma pessoa a amar. Por exemplo, um idoso é mais difícil você explicar o que é proteção animal, né? Porque as pessoas elas viveram tempos muito difíceis na vida dela, nas vidas dela, né? Então, quando você fala de animal, para elas, animal ainda tipo, é uma coisa, né? Agora é tão mais fácil você ensinar uma criança, né? Que aquele serzinho é um ser de carne e osso, como nós, né? Sente fome, frio, medo, né? Sede. Então é muito Sim. mais fácil. Então seria. A gente vê quando a gente doa um animalzinho para uma criança, ela dá uma aula para a gente. Outro dia uma criança me deu uma aula. Ela falou, senhora sabia que animalzinho é assim? E me ensinava tudo. E eu falei, nossa, sério? Né? Achei lindo da parte da criança. Agora, a gente precisa que isso seja maciço, não uma criança ali. Sejam todas as crianças, porque elas serão os futuros adultos de amanhã. Né? Porque, infelizmente, para a gente modificar a cabeça de uma pessoa é mais difícil. Agora, criar uma consciência na criança é muito mais fácil. Então, a gente vê que falta esse suporte, né? E outra coisa que eu acho muito importante, todos os projetos que nós fazemos no nosso gabinete, a gente tenta inserir junto educação. Né? A gente tem que investir alguma parte em educação. Então, por exemplo, se a gente vai dar uma emenda de 300 mil para uma cassação, a gente tem que colocar 30 mil em folheto educativo. Porque senão não adianta. Porque a pessoa tem que sair de lá incentivando a outra pessoa a castrar, ou a outra pessoa a vacinar, a outra pessoa a adotar. Então, quer dizer, todos os projetos a gente tem que pelo menos destinar 10% para educação, para poder conscientizar a população. Esse é o problema. A maioria dos projetos é só o projeto em si. Se ele não tiver educação, não vai para frente. Exato, exatamente. A gente percebe isso muito, né? Tá muito ali no combate, né? Atendendo assim, apagando fogo. Mas a prevenção não é trabalhada, né? A Não, prevenção não é trabalhada. não. Na maior parte dos casos, assim, infelizmente. É Então a gente muito, tem que trabalhar. é muito difícil. O que a gente faz é muito difícil. É 24 horas, né? Ontem era 9h30 da noite. Eu fui resgatar um gatinho que foi jogado numa lixeira por uma senhora de classe alta no seu carrão, né? Provavelmente, hoje eu deixei ele na clínica, provavelmente estava doente, né? Depois eu vou ver o que ele tem até, porque eu confio demais nas pessoas que nós trabalhamos. Jogou no lixo. E sabe quem ligou pra gente? Foram dois moradores de rua. Eles viram um casal passando e falaram: olha, gente, vamos ajudar esse gatinho. Por favor, usem o celular de vocês, achem alguma ONG para resgatar. E o que acontece? Eu sou madrinha da ONG, que meu marido é presidente, né? Existem uma série de burocracias do nosso país que impedem nós de sermos da ONG, né? Aqui não vem ao caso isso, mas eu gosto de esclarecer que ele é presidente da ONG, né? E nós estamos sempre juntos, né? Não tem como, né? Então, eu achei aquilo lindo, gente. Porque, veja, olha a consciência desses dois moradores de rua. Daí eu falei, gente, olha só, eles, nossa, na situação precária dele, o homem chorava e falava, a senhora, por favor, ajude esse gatinho, ele falava. Ele não pensava nele, ele pensava no gatinho. Você imagina, ele na situação frio, ontem estava frio à noite. Até eu tinha uma coberta e um travesseiro, dei para eles depois, sabe? Porque eu falei, poxa, tá aqui no carro, acho que era para eles, sabe? Porque a atitude deles foi tão nobre, gente. Aqui, às vezes, pessoas assim, que eles não têm nada. Gente, eles não têm nada. Uhum. E eles se preocuparam com a vida daquele serzinho, sabe? A gente veio para casa, assim, tipo, deu uma lição na gente, sabe? É todo dia uma nova lição. Fazer proteção animal, gente, olha, é só para os fortes mesmo, viu? Porque é uma luta. É uma luta contra a sociedade, é uma luta financeira, é uma luta psicológica, né? A gente trava lutas todos os dias, né? É uma dificuldade é, de todos os aspectos, né? Mas a gente tem que vencer, né? Eu aproveito esse espaço para quem não me conhece melhor, né? Eu tenho uma luta faz 3 anos, né? Com câncer, né? Eu tenho um câncer
peritoneal e colo retal, uso bolsa de colostomia, mas isso nada me impediu em nenhum momento de eu continuar a minha luta. Muito pelo contrário, o médico falava para mim, olha, Kátia, você tem que esperar, sua imunidade está baixa. 6 meses eu consegui esperar, sério. 6 meses eu fui muito boazinha, sabe? Mas o dia que eu resgatei os animais de volta, aquilo me deu uma injeção, porque isso faz parte da minha vida, é a minha luta, é a minha missão que Deus me deu, sabe? Eu estava me sentindo vazia, eu precisava daquilo para eu continuar a viver. Então, foi muito bom. Então, eu agradeço aos animais todos os dias, porque eles que me dão força para estar aqui, né? Olha, quando eu estou fazendo as minhas quimioterapias, eu fico 2 dias com bomba de infusão, porque esse tipo de câncer necessita desse tratamento. Então, eu tenho que ficar cuidando da bolsa para eles não puxarem, sabe? Mas nunca aconteceu nenhum acidente por causa deles. E eu tô aqui, viva, é por causa deles, porque eles me dão muita força para viver, sabe? Porque eu quero ver o Brasil e o mundo ficar livre desse tipo de tristeza que abate a gente, de ver esses animais sofrendo, sabe? Por todas as maldades que a sociedade provoca neles. Eles já falam assim, eles já querem aqui participar da live, que é já aqui, e ficam achando que eu estou sofrendo. Então, eu espero que vocês todos, né, que são multiplicadores dessas nossas informações, gente, vamos propagar amor para os animais. Eles precisam muito de nós. É uma grande lição de vida, de força sua, Kátia. Sensibiliza demais. E assim, quando você fala também das pessoas em situação de rua, né? Nesse tempo que eu estive aí durante a pandemia, entregando máscaras e alguns itens emergenciais, a gente vê que a solidariedade entre eles é muito maior do que entre nós que temos uma infraestrutura para a gente se manter com saúde, com teto, livre do frio, né? Livre de privações, assim do básico, né, que as pessoas precisam, isso a gente tem, mas essas pessoas não. E ainda assim elas são solidárias de dividir um alimento, dividir uma coberta e de socorrer um animal em necessidade abandonado na rua, no frio, né? Uma pessoa você falou de classe média alta, ter a coragem de abandonar um animal, né, que já tem um laço afetivo com ela numa noite fria, né? Então isso é muito covarde, isso é crime, na verdade, né? Isso é um crime dos piores crimes existentes, né? Eu acho que eles acabam sofrendo mais, talvez nem tanto pela doença, sabe? Mas pelo abandono, né? Porque eles são fiéis, né? Eu vejo assim a fidelidade de um animal. Tipo assim, às vezes o que dá em troca, eu tô me olhando aqui, o que você dá em troca, eles te dão muito amor, né? E a pessoa fazer isso é uma coisa que eu não consigo, sabe, entender. Por exemplo, aqui na nossa casa, nós temos histórias, nós deixamos de morar. Eu, quando vim morar aqui em Curitiba, era bem difícil você locar imóveis com animais. E nós tínhamos um cachorro. Nós fomos morar num lugar bem afastado, numa casa que não era o que a gente queria, mas por quê? Porque a gente amava nosso animal, né? Esse animal, ele morreu quando eu estava no meio da faculdade, eu deixei de ir para aula uma semana. Eu chorava, minha mãe chorava, não podia, minha mãe teve que quase mudar de bairro, porque onde ela passeava com o cachorro, ela chorava. A minha sogra também deixou de morar num apartamento por causa de 2 cachorros. Então a gente vê que a gente faz sacrifício para ficar com eles, né? E as pessoas simplesmente jogam fora, descartam, né? Usam animais para testes. Acontece de tudo. Abusam de animais, batem. Poxa, não pode fazer isso. E ainda mais nesse período de pandemia, a gente está vendo tantos casos, né, de agressões, né, de maus tratos, e não somente a animais, mas pessoas que convivem que estão nessa família, né, mulheres, pessoas mais vulneráveis, pessoas idosas, como pessoas idosas, deficientes, né, crianças, adolescentes. A teoria do link, né, do elo, fala muito disso, né, que
a violência que atinge as pessoas que estão sob a, a influência de alguém, de um algoz, é, ela também pode atingir os animais e também, se atingir os animais, possivelmente atingirá as pessoas, né? Então, é muito importante nós estarmos atentas, atentos e também alertar a população para isso que ocorre, né? Infelizmente, isso é algo que atinge muitas casas, né? Está presente em muitas casas, em muitas famílias. E muitos de nós, muitas desconhecem esse fato da violência que está dentro das casas e poderá resultar no abandono, né? Muitas vezes no abandono mesmo. Então, agora eu vi minha amiga Dani entrar aqui para assistir. A Dani era minha vizinha aqui em Curitiba, quando eu vim morar aqui em Curitiba. Ela, na época, né, a gente não conhecia muita castração, né? E tinha uma cachorrinha que morava na nossa rua, e esse meu cachorro teve 2 filhos com essa cachorrinha, e um deles foi adotado pela Dani. Era o Peposo. Ele morreu também com 18 anos, né? Praticamente nós somos irmãs de sangue na causa por causa desse animal. A Dani acompanha tudo que eu coloco, que eu posto, nós continuamos nos conversando por causa dos animais, e foi assim que a gente se conheceu. Então, poxa, veja, olha o que um animal é capaz de fazer, a diferença que ele faz na vida das pessoas, sabe? É só a pessoa ter experiência de ter um animal, sabe? Quando eu morava em São Paulo, eu morava num prédio também com esse cachorro que eu tinha, né? E tinha um senhor que ele não descia do elevador comigo jamais. Ele via aquele cachorro, ele falava, nossa, cachorro fedido, sabe? Mas falava horrores para mim. E veja, eu tinha 13, 14 anos na época, voltava para casa brava, falava, mãe, o homem não gosta de mim nem do meu cachorro, eu amo esse cachorro. E eu amava o Toby. O Toby era amor da minha vida, né? Daí a minha mãe falou assim, um dia quando ele estiver assim bem bravo com você, você pega esse cachorro e põe no colo dele. Eu falei, mãe, o homem vai me agredir. Você acredita que ele pegou o cachorro no colo? Depois disso ele quis adotar um cachorro. Depois ele virou maior cachorreiro. Então era falta de ter um, gente. Sabe? Às vezes a pessoa fica negando porque ela não conhece o que é um amor de verdade. Às vezes a pessoa se separa, faz o que for, mas não quer se separar do animalzinho. E às vezes, hoje em dia, a gente vê, você falando em pandemia, tem muita gente se separando por causa da pandemia, né? Que começa a ficar, né? Vai conhecer melhor o outro e acaba dando briga para, na hora da separação, quem vai ficar com o animal, né? Porque é tanto amor que fazem guarda compartilhada. Então, a sociedade está mudando. É isso que nós temos que entender. É uma evolução da sociedade. Então, isso a gente não tem como mais fechar os olhos para isso. Sim, e as pessoas precisam ser sensibilizadas, né? Sensibilizadas. Esse exemplo que você deu do senhor que não tinha empatia pelos animais e de repente ele teve a oportunidade de estar em contato com um e daí ele se abriu pra caramba para a causa. Esse é um grande exemplo, né? E é por isso que a gente sempre fala, as crianças precisam dessa sensibilização e de informações quanto a o que configura maus tratos, o que é uma guarda responsável, o que é uma adoção responsável e uma guarda responsável, né? Tudo que envolve uma guarda, né? A responsabilidade com o animal, né? Porque isso ela vai transferir para a família, ela vai, se ela já tem um animal tutelado no lar, né? Ela vai apontar para a família onde que está o erro, o que precisa ser corrigido, a fim de atender o animal, né? Então, a gente percebe que a sociedade precisa disso, há pessoas dispostas a replicar esse conhecimento, essas informações, só precisa, eu acho que, de mais envolvimento, né? Talvez mais proatividade. Queria saber de você, pelas ações que você desenvolve, se você tem campanhas amplas, né, falando disso, de combate ao abandono, de maus tratos, se você e se faz, né, como faz, e se tem um apoio popular nesse sentido, como que é atualmente? Sim, a gente. Primeiro, nós temos muitos animais que são doados, né? Nós trabalhamos com muitas doações, nós resgatamos muitos animais e colocamos eles para doação, né?
E a nossa adoção é responsável. Nós vamos atrás, verificamos onde o animal está, se está bem, se a pessoa não pode ficar, ela devolve para nós, às vezes depois de anos. É horrível isso, mas eu prefiro que a pessoa me devolva o animal do que coloque na rua. Porque um animal que ele era um errante, né? Ele vai para uma casa, ele perde a característica que ele tinha. Ele já não sabe mais se defender. Então, é muito mais triste, gente. Não que não seja triste. Tudo é triste. Para mim, eu acho que não tinha que ter nenhum animal na rua. Mas, às vezes, também penso que, às vezes, um animal na rua está melhor do que numa residência. Porque tem residência que você vai lá, o cachorro não tem que comer. Pelo menos na rua ele fura um saco de lixo e come. Então, o que acontece? A pessoa tem que fazer uma avaliação muito séria na hora de adotar um animal. Se ela realmente está apta para isso. Se ela está apta para, por exemplo, eu estou com a dona aqui no colo. A dona é um exemplo disso. A dona, eu achei. Uma pessoa achou ela num lixão e me entregou ela numa caixa de botas. Era osso. Ela teve sinomose nesse lixão, né? Então ela ficou, ela não andava. E ela tem choro convulsivo, que é uma espécie de epilepsia, né? Ela tem tempos que ela uiva a noite toda, porque o gardenal às vezes não resolve o problema. Então você tem problemas se você mora. Eu morava num prédio. Eu tinha que ficar com essa cachorra no colo a noite toda, eu deixava de dormir. Nossa, quando eu conheci ela, ficou. No começo foi muito difícil, foram 5 meses até ela andar. Foi assim uma dedicação total a ela. Então a pessoa tem que lembrar que eles comem, bebem água, precisam de atendimentos veterinários, vacinas. Então a pessoa tem que realmente ser conscientizada se ela está apta a ter um animal. Né? Às vezes as pessoas até falam, nossa, que pessoa chata, falam para mim, nossa, que criterioso, então eu vou adotar de outro. Eu falo, esse que é o problema, vai adotar de outro, porque a gente sabe, gente, que infelizmente não é uma questão que a pessoa não sabe. Tem gente, por exemplo, acha aquela caixinha com 7, 8 animais e simplesmente sai distribuindo, mas porque ela não tem consciência, gente, disso. Por isso que o problema, ele não tem fim. Não é que a pessoa ela faça isso por maldade, ela faz por ignorância. Ela não sabe. Então, é isso que continua essa indústria do abandono. Porque, veja, a gente não consegue dar conta de toda hora doar 6, 7 animais. Por exemplo, também a pessoa que quer fazer proteção animal tem que pensar se ela está apta para isso, porque ela vai deixar de fazer um monte de coisa na vida dela. Principalmente Sim. recurso financeiro. É vacina, é correr atrás, é taxi dog, é o dia inteiro. Então, realmente é muito complicado. Mas enquanto as pessoas não tiverem essa consciência que não é bonitinho o seu cachorro ter filhote, como eu estava contando lá naquela história lá, ainda que foram só 2, né? Não é bonitinho o seu cachorro ter um monte de filhotinho, porque 1 ou 2 você vai dar para sua irmã, para o seu primo, e o resto você vai dar para quê? Falta muita consciência, mas também falta informação, que você falou da ignorância, né? Tem muita ignorância, assim, no sentido de falta de informação mesmo. Tem algumas pessoas que são resistentes, mesmo sabendo das consequências de não castrar, de quanto esses animais, né, que serão gerados a partir de um cruzamento, estarão suscetíveis a maus tratos, né, de todos os tipos, abandono. Algumas, infelizmente, conscientes ainda assim insistem em não, mas outras já estão muito conscientes e até fazem um trabalho muito legal, né, ajudando a conscientizar outras pessoas. Até, inclusive, tem muitas pessoas em situação de rua mais conscientes do que aquelas que têm um lar mesmo, né? Tem muitas mais conscientes nesse sentido. Que eu ia te perguntar aqui sobre legislação, né, Kátia? O que que você vê como legislação que a gente tem atualmente para combater maus tratos? Né? A gente sabe que não está resolvendo, né, a população de animais em situação de rua, abandonados, maus tratos só cresce. A gente vive uma situação assim de epidemia mesmo de maus tratos. E parece que a gente não está conseguindo avançar, né, nesse combate. A gente pode ir lá indicar as pessoas para que denunciem, para que fiscalizem, estejam presentes e tal, e deve fazer isso com certeza, e ao mesmo tempo conscientizar, mas
eu acredito que a gente tem que ir além disso, né? No sentido de legislações e de avançar nessa questão de políticas públicas, né? Sim. A questão é que leis existem, inclusive leis boas, mas na hora da punição, a punição é branda, né? Então, troca por cesta básica, né? Paga uma multa. Na verdade, o que tem que ser feito é realmente que o crime contra o animal seja considerado um crime grave e que a pessoa pague por isso, né? Porque ela está tirando uma vida, né? A gente vê o abandono, a consequência dele normalmente é a morte desse animal, é porque ele fica doente na rua, até pelo próprio sofrimento. Então, na verdade, o que nós temos que lutar é que o crime contra o animal seja considerado um crime de alta periculosidade, sabe? Não é a pessoa criou um crime, matou um animal, mata um animal, né? É isso que a sociedade tem que entender. Uma pessoa que mata um animal, ele mata uma criança, mata um idoso. É o link, como você falou, o link da violência está tudo associado, né? Personalidade jurídica tem que acabar com isso. Né? Nós temos que tornar o animal um ser de direitos. Essa é a nossa luta, né? Porque o animal ser considerado ainda objeto traz muito problema jurídico para nós, porque ele acaba sendo uma coisa, né? Então o animal não é coisa. Então a gente tem que mudar isso. E logo, se Deus quiser, nós vamos conseguir isso. E daí sim vai ficar mais fácil essas pessoas serem realmente terem penas severas para quem maltrata, abandona, abusa, mata animais. Porque isso é que a sociedade não suporta mais esse tipo de coisa, gente. Né? A gente não aguenta mais isso. Porque, como você falou, é todo dia. É todo dia. Eu recebo por dia denúncias graves, 4, 5 por dia. Eu penso, meu Deus do céu, mas será que aumentou? Hoje a gente estava inclusive conversando, aumentou? Não, sempre existiu, mas hoje em dia a sociedade não tolera mais isso. Que é o que é certo, a sociedade não tolera, é um crime, não tolera mais isso. E nós juntos podemos sim lutar para mudar tudo isso. Só que a gente precisa do apoio da sociedade. Quanto à venda de animais, Kátia, como que você vê isso? Porque colabora demais com essas situações de abandono, né? Se eu não me engano, a cadelinha, é uma cadelinha que você tinha no colo, né? Tá duas. Ela é uma cadelinha de raça, né? E Eu pelo tenho, que, eu tenho, pelo que você falou, ela foi abandonada, pelo que eu eu tenho entendi. a dona é uma mestiça de poodle grandão, né? E a outra que tá aqui Uhum, no meu colo agora, que ficou aqui, ó. Essa aqui é a uhum. Belinha, ó. Ela é uma lhasa, tá? Essa Então, cachorra, ela foi deixada na primeira feira de adoção que eu participei em 2009. A senhora chegou lá com ela tinha 6 meses, e falou, eu não quero mais essa porcaria. Foi desse jeito mesmo. Era o fim de feira, eram quase 18 horas, num domingo, a gente fazia feira sábado e domingo. Eu tinha levado 9 cachorrinhos pretinhos para doar, doei todos. E na volta, voltei. Primeira feira de adoção, gente. Voltei, tive que voltar com um. Daí o que aconteceu? Eu coloquei essa cachorra para adoção. Naquela época era Orkut, né? Orkut, pra você ver como uma coisa tá, né? Eu é, coloquei a foto dela no Orkut. Todo mundo queria. Eu não tinha entendido isso. Porque era a minha primeira vez, né? Primeira vez, primeiro cachorro de raça. Todo mundo queria. Eu falei, não vou colocar para adoção, vai ficar aqui em casa. Como era mais fácil adotar um cão de raça, né? E os pobrezinhos dos vira-latas vão ficando. Gente, vira-lata nada mais é que a mistura de cães e raça. Né? E o que eu acho assim mais cruel na história é o seguinte: é o comércio rasteiro. Tá? Eu sou muito contra esse comércio. Aqui em Curitiba existe lei para criação de animais. Tá? Existe uma lei, que é uma lei até bem antiga, de 2011, tá? É a Lei 13.914, mas ela é aplicada normalmente com a 13.911, que envolve maus tratos, né? É proibido criar animais em Curitiba, porque não tem área rural. E o Código Sanitário Estadual fala que onde não existe área rural, não pode haver criação. Então, o que acontece? Os criadores foram para a área rural.
eu vou colocar assim, entre aspas, bons e maus criadores, tá? Porque existem, tá? Existem pessoas que não cabe a mim julgar se criar é bom ou não, mas existem pessoas que estão legalizadas, que fazem a coisa corretamente e que, se enquanto animal for coisa, pelo menos que fossem produtos caros, que as pessoas não tendem a abandonar. Agora, o que a gente vê muito aqui em Curitiba é a OLX, né? É cachorro de 300, 400 reais. O que acontece? A pessoa compra o cachorro de 300, 400 reais, ele fica doente. O que acontece? A pessoa abandona, gente. É quase o preço da consulta. A pessoa daí não faz vacina. Então, dificulta muito o nosso trabalho. Porque o animal normalmente ele é abandonado porque ele está doente, porque ele está feio, né? E aqui a gente tem visto muito as pessoas assim comprarem os animais e se desfazerem, porque é dela, é meu, faço com ele o que eu quiser. Então, tem que fazer leis que sejam realmente leis que não pode ter criação dessa forma indiscriminada, essa criação abusiva, sabe? Se a gente não consegue tolher de uma vez, porque é muito difícil, sabe, gente? Envolve muito dinheiro, sabe? É muito complicado para a gente combater mesmo isso. Mas pelo menos a gente faça com que, como foi feito aqui, que pelo menos a pessoa vá procurar um lugar que seja grande, né? Porque a pessoa, veja, gente, ela não tem condição de criar 40, 50 animais numa casa, né? Vocês concordam comigo? Ninguém consegue. Nem nós conseguimos ter tantos animais dentro de casa, por causa do tamanho do local, a higiene, etc. e tal. Então, acho que a lei aqui, ela conseguiu, pelo menos, separar o joio do trigo. Tá? Eu não estou querendo dizer assim que eu sou nem contra nem a favor, nada disso. Eu estou falando que a gente tem que fazer, se tiver que fazer, tem que primeiro tem que ter uma base, porque senão a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Esse negócio de ficar uns brigando contra os outros, a gente tem que chegar num denominador comum que seja é, o respeito pelos animais, sabe? Todo mundo gostar dos animais. Eu acredito que se a gente trabalhar bem a sociedade, com o tempo não vai ter mais criador. Sabe, tem tanto cachorro para ser adotado, tanto cachorro abandonado, é só a gente Nem trabalhar a pode. sociedade, né? E nem Se a gente... pode mais ter criador, né? Porque Não, os criadores eles estão colaborando com essa com superpopulação, esse abandono, né? descontrole de animais em situação de rua. Além do que, eles também são exploradores, né? Todos os criadores são. Eu me posiciono dessa maneira, como uma ativista antiespecista vegana que não defende nenhuma prática de exploração animal, de pessoas que se beneficiam, que tiram proveito financeiro da exploração de animais, assim, nenhuma, né? Então, e quem compra animais não tem essa noção de que Não. há grandes responsabilidades envolvidas, né? Que não é somente lá dar uma comidinha e tal, não levar ao médico, não dar vacina, porque tem que ter todo um acompanhamento. Então, animais de raça, eles têm essas especificidades, né? É sempre incentivar a adoção, nunca a compra, né? Como a gente faz isso muito forte, né? A maioria das protetores, ativistas, protetoras conscientes fazem isso, né? Mesmo Porque porque a tem situação que a muitos gente está animais de raça até para adoção também, né? tem muitos, e por isso que eu dei o exemplo da sua cadelinha que foi abandonada, por quê? Porque a gente está vendo, né? Muitos abandonos de animais de raça porque as pessoas, né, Sim. elas vão por impulso, por uma questão de status, e daí adquirem um animal, estão incentivando a exploração animal e não arcam com as consequências disso, né? Desse ato que também é de covardia, né? A deputada Kitty Lima comentou aqui que ela entrou com uma emenda ao código do estado dela que a pessoa que já cometeu crime com animais fica impedida de ter a tutela novamente de animais. Isso aí você já considerou de algum modo? Tem algo nesse sentido para garantir que para prevenir abandono a partir desse tipo de proposta? É, quem sabe no futuro, né? Porque, infelizmente, as nossas leis municipais são muito simples, né? Elas não conseguem atingir essas esferas, né? Mas quem sabe no futuro. O problema maior, eu acho, nessa questão toda, é que é aquilo que a gente falou.
O vira-lata, ele é um fruto de todas as raças, né? Lá ele teve um pai que foi um bulldog, com a mãe dele que foi um poodle, né? E isso aumentou a propagação, né? Eu lembro quando a gente era criança, né? Essa questão do animal de raça, tinha só dálmata, pastor alemão, poodle, pincher, né? E tinha mais um cachorrinho lá, piquinês. Eu só lembro desses cães quando eu era criança. E eu não sei de onde vieram tantas raças, né? Porque daí espalhou isso, né? Mas a gente acredita que o futuro depende muito da sociedade. A gente ainda vê muita gente que quer o cão de raça, sabe? E que até às vezes despreza o animal sem raça. Eu acho isso, para mim, são todos iguais. Eu só realmente só fiquei com a Belinha porque eu vi como era cruel doar também, como era difícil acertar, arranjar um doador de raça para um animal de raça, né? Porque todo mundo queria, né? E hoje, né, eu tenho aqui 8 filhas que são super vira-latas, né? São os vira-latas que são os mais encalhados, os caramelos e os pretos, né? Os pretos são os meus preferidos, né? Preto, não posso ver cachorrinho preto, porque eu quero tudo. Tudo é lindo, tudo é lindo. Hoje eu fiz, inclusive, um vídeo tão divertidinho com o cachorro preto, porque eu beijava tanto ele, nossa, me quase comi o cachorro de tanta felicidade e amor por ele. Então, acho que a sociedade está percebendo e os valores estão mudando. É que, às vezes, as pessoas agregavam valor ao animal de raça. O valor não é, gente, não é valor financeiro. O valor é o que você sente dentro do seu coração, sabe? Todos eles te dão um amor igual, sabe? O vira-latinha ainda é mais carente. Então vamos mudar, né, o conceito da sociedade. Eu acho que é tudo isso, é conceito, sabe? Mudar conceito. Eu acho que a hora que a gente conseguir mudar os conceitos, daí fica tudo mais fácil. Isso. Kátia, a gente tem aqui 5 minutinhos. Então, Ah, se você quiser fazer um. Passou muito rápido, muito rápido. Foi um papo muito bom. A gente trouxe trouxemos vários pontos assim importantes nessa luta em defesa dos animais, prevenção de abandono, combate ao abandono, maus tratos, né? Então, acho que foi bem completa a live, foi muito valiosa nesse sentido. E eu deixo espaço para você aí em 3 minutinhos para você fazer as suas colocações últimas relevantes, né? então, primeiro eu queria mandar um beijo para Karen Orlandini, que eu vi que ela entrou ali. A Karen também, a história dela é maravilhosa. Ela tem uma cachorra chamada Betina, que eu peguei ela na Estrada da Graciosa. A história. Eu acredito também veterinário. Então, acredito que o hospital vai fazer, fez diferença e acredito que vai fazer muita diferença aqui em Curitiba. E pedir para as pessoas, poxa, não abandone seus animais, está com algum problema, consiga um adotante, né? A gente divulga, faz um monte de coisa, mas por favor, não faça isso. Ajudem as ONGs, ajudem os protetores. Eles só conseguem fazer algo com a ajuda de todos. E sociedade, vamos abrir a cabeça aí, né? Vamos adotar, né? Vamos denunciar os maus tratos, vamos trabalhar para que o mundo seja melhor para todo mundo, para as pessoas e para os animais. E não vê-los mais como objetos, né? A partir do momento que a gente começar a olhar os animais com empatia, né? Considerando que eles são seres que têm sentimento, que têm consciência, a gente não vai mais querer colaborar com situações de futuras de abandono, né? A gente vai olhar mesmo para aquele ser que merece todo o amor, toda a nossa atenção, toda a nossa ternura, né, todo o respeito que é devido, né, à sua espécie, né, nas suas características de espécie. Então, gratidão, Kátia, né, pelas suas palavras, pela sua trajetória, né, como protetora, pela sua força, muita força aí também nas suas lutas, né, tantas.
E gratidão a todo mundo que esteve aqui com a gente, todo mundo que está colaborando aí para a gente avançar nesse combate a tanta violência, a tanta crueldade com os animais, mas também com muita esperança de que a transformação é possível, né? A gente consegue, a gente tem condições de garantir uma transformação nessa sociedade, torná-la mais consciente, mais responsável e mais empática, né? Respeitando todas as espécies, todos os animais. Verdade. E eu só tenho uma palavra para dizer para você: gratidão. Gratidão, gratidão. Então é isso, pessoal. Boa noite Boa noite, e obrigada. obrigada. Sigamos. Boa noite. Obrigada.